Salve fãs da Ciméria! Meu nome é Ronan e hoje iremos falar de uma das histórias em quadrinhos mais clássicas de Conan, A Torre do Elefante. Mas antes disso, colabore conosco, assine o canal e ative o sininho. A Torre do Elefante é um conto da década de 30, escrito por Robert Evan Howard, o criador de Conan, e foi lançado em março de 1933 na revista Pulp World Tales. É uma das histórias mais aclamadas entre os leitores e recebeu, até o momento, 3 adaptações para os quadrinhos. 2 vezes na Marvel pelas mãos de Roy Thomas, com desenhos ora de Barry Smith e outra vez com desenhos de John Buscema. E 1 vez pela Dark Horse pela dupla Busiek e Cary Nord. Hoje eu falarei exclusivamente da edição lançada pela Marvel em novembro de 1977 na The Savage Sword of Conan número 24. Esta versão foi roteirizada pelo Roy Thomas e desenhada por Buscema e finalizada por Alcala. Com certeza é uma das versões mais queridas do público. A história apresenta um Conan jovem e audacioso na casa dos seus 17 anos, tentando ganhar a vida como um ladrão na cidade de Zamora. Durante uma noite, numa taverna que era um verdadeiro antro de ladrões, patifes e bêbados, Conan escuta o relato da existência de uma joia chamada de O Coração do Elefante, que seria a principal fonte de poder do mago Yara. Essa joia, valiosíssima, ficaria supostamente guardada numa torre intransponível para ladrões denominada de A Torre do Elefante. Óbvio que tudo isso só instiga Conan a tentar roubá-la. Este é o plot principal da obra, o assalto à Torre do Elefante. Para isso, Conan tem que enfrentar diversos desafios, como leões, aranhas gigantes e etc. No meio desse caminho, ele acaba tendo a ajuda de Taurus, o príncipe dos ladrões, que funciona muito bem como um personagem de apoio para diálogos, e principalmente para arquitetar planos narrativos de suspense e terror. Bom, tudo isso são coisas que a gente normalmente espera numa obra de espada e feitiçaria. Mas então, o que tem de tão diferente dessa obra que a torna tão especial? Após enfrentar os desafios impostos, Conan, já sozinho, finalmente consegue chegar no interior da torre. E aqui a gente tem um momento que é simplesmente brilhante. Ao adentrar numa espécie de salão, Conan se depara com a presença de um ser humanoide, visivelmente maltratado e debilitado, e que, apesar do corpo aparentemente humano, ostentava uma grande cabeça de elefante. Era o alienígena Yag Kosha. A princípio, Conan até achava que aquilo fosse um ídolo, e ele até toma um susto quando percebe que aquele ser estava vivo. Mas, cego e debilitado, Yag Kosha não representava ali nenhuma ameaça real para o Cimério. O Yag então começa a contar sua história, e essa passagem ela é simplesmente espetacular. Yag conta que eras e eras atrás, ele e outros de sua espécie foram expulsos do seu planeta natal e acabou vindo parar no planeta de Conan. E aqui, além de enfrentar as mais diversas monstruosidades existentes, ele acompanhou toda a evolução dos primatas até se tornarem a espécie humana. O surgimento das grandes cidades, as guerras intermináveis dos homens, o grande cataclisma que afundou Atlântida e os outros reinos, viu a involução da espécie humana e o regresso evolutivo dos Atlantes e até o surgimento dos selvagens, dos Hircanianos, estígios e etc. Com o passar do tempo, outros de sua espécie faleceram e restou apenas ele, o Yag Kosha. Por um tempo, ele foi considerado Deus entre os homens, até que apareceu o mago Yara. Bom, esse diálogo ele é tão brilhantemente escrito que com certeza é uma das melhores e mais memoráveis linhas de Howard. A inclusão de tempos ancestrais, seres alienígenas, escala evolutiva, trouxe alguns aspectos fantasiosos, mas ao mesmo tempo verossímeis, e isso fez o gênero das histórias de Conan ganhar um contorno extra, que era o de horror cósmico. Fora isso, outro ponto narrativo espetacular deste momento é a melancolia da cena em si. Yag
teria poderes inimagináveis para meros humanos e acabou sendo aprisionado e torturado pelo ambicioso mago Yara. Agora, o Yaga está cego, aprisionado, combalido e tudo o que ele pede a Conan é que o ajude a realizar um último encantamento, ao custo de sua própria vida. Conan, após ouvir atentamente toda a história de Yaga, fica bastante desconcertado perante o que lhe é pedido. Isso coloca uma linha de personalidade muito interessante no personagem, que acaba demonstrando que é capaz de sentir empatia até para o que lhe é estranho e ver muito além do que uma mera imagem monstruosa que estava à sua frente. De certa forma, essa talvez é uma mensagem de tolerância que até hoje muitos de nós civilizados temos dificuldade em assimilar, que é aceitar e respeitar o que é diferente. A história ainda resguarda o encontro de Conan com o mago Yara, e ainda coloca algumas críticas pontuais quanto à moral viciada da civilização em relação à barbárie. Mas outro ponto espetacular da obra é o trabalho artístico feito por Buscema e Alcala. Apesar de Buscema parecer ter certa dificuldade em representar o Conan jovem, os ângulos de cena imaginados por ele são simplesmente épicos, e o trabalho de finalização do Alcala, preenchendo todos os espaços do desenho com ranhuras e sombras, é algo simplesmente espetacular. Tem sim um ou outro quadro com algumas concepções estranhas, como, por exemplo, a torre muda de tamanho entre um quadro e outro, ou tem uma aranha gigante que atira teia pela boca. Mas ainda assim, não é nada que desmereça a obra num todo. E o quadro final ele é simplesmente lindíssimo. Essa história foi publicada no Brasil na Espada Selvagem de Conan número 11, lançada em 85, na Conan Especial número 3, lançada em 1990, e foi relançada recentemente nessa edição de Espada Selvagem de Conan, a coleção número 8, lançada ano passado. Se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha. Você gosta dessa história? Você concorda comigo ou discorda de mim? Participe conosco, deixe seus comentários e, se possível, compartilhe esse vídeo. Essa é uma maneira simples de vocês ajudarem o canal a crescer. Bom, é isso, cães. Até a próxima!